A vitória contra o Palmeiras, além de todo o impacto que possui na tabela do Campeonato Brasileiro e no ânimo da equipe do Internacional, pode também resgatar alguns nomes que estavam desprestigiados junto ao torcedor. E nessa lista, quem estava encabeçando a insatisfação por parte dos torcedores colorados era o zagueiro Robert Renan, que voltou a jogar na partida contra o Palmeiras e de alguma forma ajudou na manutenção do resultado de 1-0 até o fim da partida. Depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê deu bastidores e falou abertamente sobre o drama vivido pelo zagueiro depois do pênalti desperdiçado no Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Uma fala emocionante de Eduardo Cudê, que respaldou o jogador, falou sobre os processos de melhora que ele precisa ter e sobre os bastidores de tudo aquilo que ele viveu. A gente traz esse relato de Cudê e também projeta o futuro de Robert Renan, que pode até ser titular no próximo jogo, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu quero repercutir a fala do técnico Eduardo Cudê a respeito de Robert Renan, zagueiro que voltou a ganhar oportunidade no time do Internacional depois de ser o vilão da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude, com uma cavadinha muito mal dada, que gerou, obviamente, toda uma indignação por parte do torcedor colorado. O Robert Renan voltou a jogar e a gente fala sobre isso aqui. O Cudê deu oportunidade para o jogador, mas depois da entrevista coletiva, uma fala emocionada, emocionante do técnico colorado sobre os momentos vividos pelo Robert Renan. Ele foi perguntado sobre a volta por cima que o jogador precisa dar, o ambiente que o atleta vive, os momentos de preservação que aconteceram, e o Cudê absolutamente abriu o jogo e trouxe todos os bastidores sobre o Robert Renan. Disse Eduardo Cudê, e eu vou ler aqui o relato do técnico colorado. Nesses casos, sigo a falar particularmente, futebol é difícil. Estamos falando de um garoto que não tem 20 jogos na primeira divisão, que obviamente cometeu um erro. A verdade é que ele estava morto, como todos nós. E falamos que ele cometeu um grande erro, mas é um garoto que temos que ajudar. Cuidamos deles em alguns jogos porque, obviamente, não ia ser o melhor jogar no Beira-Rio, porque quando não ganha, eu estou acostumado que me cobrem. Acostumado com o que vai acontecer no estádio, mas estamos falando de um garoto de 20 anos. Ele tem condições impressionantes, um dos zagueiros com mais projeção no futebol brasileiro, que cometeu um grande erro. Mas se condenarmos ele, não vamos ajudar. Ele sofreu muito, sua família também sofreu muito. Agora é acompanhar. É o que temos que fazer, pedir apoio para quem possa e que já pôde lavar a cabeça fazendo todas as cobranças para ele. Um relato completo do Eduardo Cudê, de bastidores sobre o Robert Renan, do que foi feito com o Robert Renan nesse processo de volta. Depois ele até fala que o Robert Renan entrou em um momento difícil da partida, contra um adversário difícil, ajudou, de fato, ele ajudou a conter aquela pressão do Palmeiras nos minutos finais. Mas o primeiro ponto o Cudê falar sobre a idade do jogador. A gente sabe que ele é um jogador muito jovem, que está ainda vivendo suas primeiras experiências no futebol como profissional e que sentiu muito tudo aquilo que viveu na partida contra o Juventude. A gente falava, quando o Robert Renan chegou, eu fui um dos que critiquei muito ele por isso, que ele era um zagueiro enfeitado, ele era um zagueiro que precisava simplificar um pouco mais. E o episódio contra o Juventude é um episódio que muda a carreira, tá? Muda a carreira, muda a perspectiva, muda o entendimento do próprio Robert Renan sobre ele mesmo. E a gente deve ver, a partir de agora, um zagueiro um pouco mais sério, um zagueiro um pouco mais comedido na maneira de enfeitar alguns lances atrás, principalmente, e dessa forma um zagueiro que possa evoluir. E o Cudê fala sobre isso, que é um zagueiro muito jovem ainda, não tem 20 jogos na equipe principal. E, obviamente, o Robert Renan sentiu muito tudo isso. Ele estava morto. Foi a aspas do Eduardo Cudê sobre o momento do Robert Renan. E a gente ouvia relatos de pessoas do bastidor que disseram, Robert Renan se abalou bastante. O pai do jogador chegou a dizer que ele estava pensando no futuro da carreira dele, se não valia encerrar. E todo mundo, não, cara, calma, é só 20 anos, tem muita coisa pela frente ainda. E de fato tem muita coisa pela frente ainda. Uma cena chamou a atenção quando o Cudê chamou o Robert Renan para entrar, que é o Cudê motivando bastante o Robert Renan, dizendo, cara, confia no teu potencial, confia no teu taco, tu vai entrar, vai jogar bem, tu vai nos ajudar, aquilo ali passou. E ele entrou e jogou bem. A partir de agora, a perspectiva de uma recuperação do Robert Renan, que deve ser titular contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, tá? Deve ser titular, já que
O mercado é um jogador mais experiente, o gramado é sintético, deve haver algumas trocas no time titular. E aí o Robert Renan, um zagueiro alto, rápido para jogar na grama sintética, é uma das possibilidades. Sendo titular contra o Atlético Paranaense, obviamente que se ele jogar bem, o ambiente dele vai ser bem melhor para quando ele voltar para o estádio Beira-Rio. O torcedor já está um pouco mais tranquilo com o Robert Renan no estádio Beira-Rio. A partir também desse tempo que foi dado, desse processo de preservação que o próprio técnico Kudê admitiu. Se preservou o Robert Renan porque não seria o ideal ele jogar no Beira-Rio em meio a toda aquela pressão e ouvindo tudo que ele ouviria. Alguns jogadores mais experientes já estão acostumados, mas ele tem só 20 anos. Então se preservou ele dos jogos do Beira-Rio e agora aos poucos ele vai voltando. Mas é um cara que o Inter acredita ainda. Kudê falou, um dos jogadores de maior projeção do futebol brasileiro. E é um atleta que agora vai retomando seu espaço no grupo principal e já ajudou contra o Palmeiras. E esse relato emocionante do Kudê ajuda também a aliviar um pouco a barra do jogador perante a torcida. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!